Bom, pessoal, então, bom dia de novo aí. O seminário de hoje, então, na nossa disciplina vai ser proferido aí pelo Michael Espanha. Ele vai falar sobre a existência de ground state no caso H1 crítico para um sistema de Schrödinger não linear. Então, vai lá, Michael. Bom dia, sou o Maicon, sou aluno do professor Ademir e vou comentar aí sobre a existência desse ground state. Só para conferir, vocês conseguem ver que eu escrevo? Sim, perfeito. Beleza. Bom, o seminário vai proceder da seguinte maneira: eu vou dar uma breve introdução e sobre o assunto, sobre o sistema, no caso. Eu vou apresentar alguns resultados preliminares de artigos anteriores sobre esse sistema. Aí eu vou mostrar a existência de solução ground state, no caso H1 crítico. E por fim eu vou comentar só um resultado de blow-up, que é, digamos assim, uma aplicação que a gente usa soluções ground state. Bom, seminário é baseado nesse artigo aqui, do Nogueira e Pastor. Bom, então a gente vai estudar esse tipo de sistema de Schrödinger não linear, onde as nossas funções, o K aqui, quando o Rn cartesiano R no C, delta é o nosso Laplaciano, alfa K, gama K e aqui o nosso beta K são constantes reais, e as não linearidades, FK, elas têm um crescimento do tipo quadrático. Bom, esse sistema foi estudado anteriormente nesse outro artigo, também de Nogueira e Pastor, onde os autores provaram boa colocação local e global e existência de soluções ground state para o caso subcrítico. A convenção que a gente vai adotar é a seguinte: a gente vai dizer que o H1 é subcrítico se a dimensão tiver entre 1 e 5, crítico se a dimensão for 6 e supercrítico se a dimensão for maior ou igual que 7. Bom, para obter esses resultados foram assumidas algumas hipóteses sobre as não linearidades. A primeira é que ela se anula na origem, a segunda é que vai existir uma constante positiva, de maneira que quando você toma dois vetores aqui no CL, é satisfeita essas desigualdades com relação às derivadas e a derivada do conjugado. A terceira hipótese é que vai existir uma função f, de maneira que a nossa não linearidade para todo k vai ser a soma da derivada de f com relação ao conjugado de zk, mais o conjugado da derivada de s com relação ao zk. Bom, a quarta hipótese é que existem constantes positivos, σ1 até σl, de maneira que para todo ponto, a parte imaginária dessa somatória aqui se anula. Essa função f é homogênea de grau 3 e satisfaz essa desigualdade aqui, que o módulo da parte real da integral de f é menor ou igual que a integral de f do módulo de u. Aqui, quando eu falo módulo de u, que o u em negrito, coloquei aqui, não tinha colocado antes, o módulo de u é o módulo de cada componente. A 7, a função assume valores reais em RL. Se a gente tomar as entradas reais, a f aplicada nela dá um número real, e as nossas não linearidades são não negativas, no caso que as entradas sejam reais e não negativas. E também a nossa função f, por fim, pode ser escrita como essa soma, onde cada fs é supermodular e se anula nos hiperplanos. Supermodular aqui, a gente diz que a fs é supermodular se f de y mais iek mais um j e qualquer outro índice aqui, EL, onde isso aqui é a base canônica, for menor ou igual que, esqueci aqui, menos f de y, for menor ou igual que a f de y mais iek mais f de y mais i j el. Isso aqui é ser supermodular. E ela se anula nos hiperplanos. Bom, essas hipóteses foram utilizadas da seguinte maneira, né? A primeira e a segunda é suficiente para provar a existência local, solução local. As hipóteses 3 até a 5, elas garantem
que o nosso sistema conserve a carga dada por esse funcional e a energia dada por esse funcional aqui. E as hipóteses H6 e H8 são utilizadas para mostrar existência, estabilidade e instabilidade das soluções ground state. Bom, alguns exemplos de sistema que satisfazem essas hipóteses são esses três sistemas aqui. E algumas consequências delas, a primeira é que quando a gente toma o módulo da diferença das partes reais de dois vetores, satisfaz essa igualdade aqui, mas em particular, que é o que a gente vai usar mais para frente, é que o módulo da parte real da f aplicada em z é menor ou igual que o somatório do módulo das entradas ao cubo. Além disso, se uma função u a valores complexos definidos no Rn, então vale essa relação aqui, essa igualdade. E por fim, se o nosso vetor tem entradas reais, as nossas não linearidades aplicadas nesse vetor é igual a derivada parcial em relação ao xk. Bom, por boa colocação local, a gente vai entender a existência e unicidade de solução, a persistência, que é a nossa solução tem pelo menos a mesma regularidade do dado inicial, e dependência contínua do dado inicial. Aí, para um resultado mais preciso, a gente vai introduzir o YG, onde é o intervalo da reta, esse seguinte conjunto aqui, onde para n entre 1 e 3 a gente tem essa interseção, e para n maior que 4 aqui a gente tem essa outra interseção. Esse conjunto é escolhido dessa maneira, que é a forma adequada, que é usada na demonstração, que usa o método do ponto fixo e as desigualdades de Strichler. Então, para adequar as continhas, precisa definir esse espaço aqui. O primeiro resultado que a gente tem, de boa colocação local, diz o seguinte: no caso subcrítico, se a gente assumir as hipóteses 1 e 2, então para qualquer raio que a gente tomar, positivo, vai existir um tempo que depende apenas desse raio, de maneira que se toma um dado inicial com a norma menor ou igual a esse raio, então o sistema vai ter solução única definida nesse intervalo aqui. E também vai valer uma alternativa de blow-up, isso é, vai existir tempos positivos, de maneira que a gente pode estender para um intervalo de solução maximal, e se um dos extremos for finito, então esse limite aqui vai para infinito. A norma de H1, a norma da nossa solução, vai para infinito quando o tempo converge para um dos extremos, né? Respectivamente aqui, qual deles for finito. Bom, também foi provado na dimensão crítica, como eu comentei, a boa colocação local. Da mesma maneira, assumindo as hipóteses H1 e H2, então, para cada dado inicial aqui, é um pouco enfraquecido, como a gente está no caso crítico, né? O tempo vai depender do dado inicial aqui, mas a gente ainda consegue a solução, né? Então vai existir uma solução definida nesse sistema, e também vale um blow-up alternativo aqui, que a gente pode estender para o intervalo maximal, com sistemas positivos, e se for finito aqui, a gente vai ter que o limite do gradiente, da norma do gradiente da solução, que vai para infinito quando o tempo vai para um dos extremos, né? E aqui a gente também acaba aqui alterando a norma, aqui onde seria em H1, aqui é a norma LQ. E aqui a gente tem Q e R em parte Rödger admissível. Bom, aí para boa colocação global, a priori a gente consegue limitar a norma H1 da nossa solução, utilizando a desigualdade de Gagliardo-Nirenberg. E daí com isso, para n igual de 1 a 3, a gente pode estender a solução local para global, para qualquer dado inicial. Já para n igual a 4 ou 5, as soluções globais são obtidas se o dado for suficientemente pequeno. E para dizer o quão pequeno é esse dado, a gente vai precisar das soluções ground states. Bom, antes, para começar a falar de solução ground state, a gente começa dizendo que uma solução do tipo onda estacionária para o nosso sistema é uma solução dessa cara, onde o ômega aqui é um coeficiente real e as psiks são funções reais com um decaimento para zero no infinito. Bom, tais soluções, quando a gente substitui lá no sistema, elas vão satisfazer esse novo sistema, que é semilinear elíptico. E aqui, em vista do lema 1,
o item 2i, a gente consegue definir o funcional ação associada ao nosso sistema, que é dado em termos de K, Q e P, onde Q é a carga do nosso sistema, que é dada por essa expressão, K é dada por essa expressão, representa a energia cinética do nosso sistema, e P é dada por a integral da nossa F, que vem das nossas não linearidades. A gente vai dizer que uma solução ground state para esse outro sistema elíptico é uma solução não trivial que minimiza o funcional I dentre todas as soluções. Bom, o primeiro resultado que a gente tem é que se for uma solução fraca, então vai valer essas relações. P é 2i, Kn vezes I, e Q é 6 menos N vezes I, onde I é a dimensão e aqui Psi é um ground state. Como comentado anteriormente, foi mostrado que existe solução ground state no caso subcrítico para esse sistema, para sistemas desse tipo. Né? Bom, aí para resumir os resultados de boa colocação global, a gente tem o seguinte teorema. Assumindo que as hipóteses H1 e H8 são válidos, e supondo que Psi seja uma solução ground state, aqui no GN 1, 0, esse aqui são os coeficientes do nosso sistema, né? Esse aqui, 0 representa os beta-Ks e 1 os alfa-Ks. O ômega, perdão. Então, como comentado anteriormente, para n entre 1 e 3, o sistema tem solução global para qualquer dado inicial. Já para n igual a 4, se a gente tomar um dado inicial satisfazendo a carga menor que a carga de um ground state, a gente consegue estender globalmente e unicamente a nossa solução no conjunto Y. E por fim, se n for igual a 5 e a nossa solução satisfazer essas duas desigualdades, onde esse E caligráfico aqui é a nossa energia, mas com os coeficientes beta-Ks nulos, então a gente consegue estender globalmente a solução e unicamente em toda a reta. Bom, antes de partir para o tópico principal, eu vou definir algumas coisas de convergência de medidas que a gente vai utilizar na demonstração na sequência. Eu vou dizer que o espaço M mais de X é o espaço de Banach das medidas de Radon não negativas. Por M mais B, eu vou definir como sendo as medidas limitadas. E por M mais 1, as medidas de Radon de probabilidade. E para cada medida limitada, eu vou definir aqui como a norma e vou chamar de massa total da medida μ, a massa do espaço todo. Ainda, eu vou dizer que uma sequência de medidas não negativas converge vagamente, e vou escrever como convergência fraca estrela aqui, se a integral de f d mu m convergir para a integral de f d mu, com toda f contínua e compacta, com suporte compacto. Já a sequência de medidas limitadas vai convergir fracamente, do mesmo modo aqui, se as integrais convergir, só que a gente vai pegar as funções contínuas e limitadas. E por fim, eu vou dizer que uma sequência limitada é uniformemente tight se para todo epsilon existe um compacto, que depende de epsilon, de maneira que a nossa sequência de medida, cada termo, do complementar desse compacto é menor que epsilon. Ou seja, aqui a gente está dizendo que a nossa sequência de medidas se concentram num compacto, a menos de um epsilon. E por fim, a gente vai dizer que um conjunto é vagamente limitado se esse supremo aqui for finito para toda função contínua de suporte compacto. E um resultado que a gente vai utilizar também mais para frente é que se X for um espaço de Hausdorff localmente compacto, então toda sequência vagamente limitada, em M+, contém uma subsequência vagamente convergente. Mas aí, se a gente tiver a convergência vaga e a sequência das massas totais for limitada, então a gente tem que M é finita. Bom, então agora, partindo para o tópico principal aqui, eu vou começar a notar que a gente tem que esperar soluções não triviais do nosso sistema, como aqui a gente vai estar em dimensão 6, somente se esse coeficiente aqui se anular. Porque como eu tinha anteriormente, a nossa carga para um ground state era 6 menos n vezes o nosso funcional i. E como eu tenho dimensão n, isso vai anular o nosso funcional q, vai anular a carga. Como eu quero
e a carga depende desse coeficiente. Como eu quero uma solução não trivial, quem tem que zerar são esses coeficientes. E essa condição aqui é satisfeita, por exemplo, se eu tomar ômega igual a zero e os beta-Ks todos iguais a zero. Portanto, o sistema 7 se torna esse aqui, que é menos gama-K laplaciano de psi-K, igual à nossa não linearidade de psi. E o funcional ação agora fica escrito em termos apenas da energia cinética e do nosso funcional P. O principal teorema que eu quero mostrar é que existe uma solução ground state para esse sistema elíptico aqui. Então, a partir daqui, a gente vai assumir que os componentes do nosso vetor U são todas funções a valores reais. A definição técnica aqui, para deixar completinho, vou dizer que uma função é solução fraca se para qualquer G, que no espaço de Sobolev é homogêneo, valer essa igualdade, e eu vou chamar uma solução de ground state se ela for o ínfimo das I de φ, onde φ é uma solução não trivial para o nosso sistema. Vou anotar aqui por esse G caligráfico 6 o conjunto das soluções ground states para o nosso novo sistema elíptico. Bom, iniciamos aqui considerando o conjunto D sendo as funções no espaço Sobolev homogêneo, de maneira que o P é positivo. Aplicado nessa função é positivo. Então, se eu tomar uma solução não trivial, e na definição de solução fraca tomar G igual a psi, a gente vai ter essa igualdade aqui, e quando a gente soma de K até L, a gente obtém, usando o lema 2i, que era aquele da parte real, que esse somatório aqui é a parte real, 3 vezes a parte real de F, eu consigo chegar aqui, K é 3 vezes P. Ou seja, P de psi é sempre positivo quando a gente toma uma solução. Portanto, a gente pode trabalhar sobre esse conjunto D para obter o nosso objetivo. Bom, eu vou definir o funcional J da seguinte maneira, sendo K elevado a 3,5 sobre P, e o nosso funcional energia em relação a esse sistema vai ser definido como sendo K menos 2P. Uma observação aqui, que se a gente tomar uma solução não trivial do nosso sistema, então a gente consegue mostrar que vale essas duas relações aqui. E, portanto, se a gente encontrar uma solução ground state, se existir uma solução ground state, ela vai ter energia mínima do sistema, porque ela vai minimizar o nosso funcional I. E também, para fazer isso, a gente precisa minimizar, se a gente conseguir minimizar o funcional J, a gente vai ter a minimização do funcional I aqui e vai encontrar uma solução ground state. Para isso, para minimizar o J, a gente vai utilizar um método de concentração e compacidade, e um problema de minimização que a gente vai derivar de uma desigualdade geral do tipo Sobolev crítico. Aqui, utilizando o lema 1, a gente consegue essa seguinte desigualdade geral do tipo Sobolev crítico. A gente vai ter que P de U é menor ou igual que uma constante vezes K de U elevado a 3/2 para todo U no nosso conjunto D. Ou seja, existe uma constante positiva, de maneira que 1 sobre C é menor ou igual que J de U. Portanto, a melhor constante que a gente pode colocar aqui nessa desigualdade vai ser dada pelo ínfimo da J de U com 1 e D. Ou ainda, na versão normalizada, a gente pode tomar como sendo S, o ínfimo dos K de U com 1 e D, de maneira que P de U é igual a 1. Bom, uma outra definição, para continuar, te diz que uma sequência minimizante para o nosso problema de minimização, se é uma sequência em D, de maneira que J aplicado na sequência converge para o nosso ínfimo. E analogamente, para o sistema normalizado, é uma sequência em D, de maneira que P de UM é igual a 1 para todo o termo da sequência, e K de UM converge para o ínfimo S. Bom, agora uma observação que a gente tem. Se o M for uma sequência minimizante de algum dos problemas, então a sequência dos módulos aqui também é. Então, sem perder generalidade, a gente pode trabalhar com sequências minimizantes não negativas. Mas ainda, os funcionais K e P são homogêneos de grau 2 e 3. Então, com isso, a gente consegue mostrar, além da igualdade que do ínfimo, que
C6 vai ser igual a S elevado a 3 meios, menos 3 meios, a gente pode reescrever a nossa desigualdade de Sobolev típico dessa maneira. E mais ainda, se a gente tiver um minimizante para o problema normalizado, ele também vai minimizar o nosso problema original. E, portanto, a gente pode trabalhar sem perder generalidade com o problema normalizado. Mais ainda, a homogeneidade nos garante que os funcionais K e P eles são invariantes por essa transformação, que nada mais é que uma dilatação e translação da nossa função 1. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do princípio de concentração e compacidade, que esse método foi mostrado, foi provado por Lyons numa série de artigos em 84 e 85, que ele usa para... Ele criou um método que é para trabalhar com problemas de minimização em domínios não limitados, como, por exemplo, o RN, onde não funciona muito bem a convergência em compactos, coisa do tipo, teoremas clássicos de convergência em compacto. O primeiro lema que eu vou pegar, que é o chamado de concentração e compacidade 1, eu vou supor que no M é uma sequência de medidas de probabilidade. Então, vai existir uma subsequência, que eu vou continuar denotando aqui por simplicidade por no M, de maneira que uma das três condições a seguir vale. A primeira é anulamento, e ela diz que para todo R positivo, vale que o limite, quando M vai para o infinito, do supremo do X em R6, das nossas medidas das bolas, centrada em X e raio R, tudo isso se anula. A segunda é dicotomia, que diz o seguinte, existe um número, lambda, no intervalo 0,1, de maneira que todo epsilon que eu pego, vai existir um raio e uma sequência com a seguinte propriedade. Se eu tomar um raio maior que o primeiro, as nossas medidas, para M suficientemente grande, a menos de um epsilon, vão se concentrar em dois conjuntos, na bola, centrada em Xm de raio menor, e no complementar da bola maior. E por fim, eu tenho compacidade. Existe uma sequência Xm contida em Rn, de maneira que para todo epsilon vai existir um raio, que a medida do nosso espaço todo se concentra a menos de um epsilon nessa bola centrada em Xm de raio R. Bom, como eu vou fazer? Eu vou, para conseguir o ground state, para minimizar o nosso problema, eu vou definir uma sequência de probabilidades adequada e vou mostrar que ela evita anulamento e dicotomia. Então, esse lema aqui vai implicar que ela satisfaz compacidade. A partir disso, eu consigo mostrar que ela é tight, e depois, o fato dela ser tight me dá uma convergência fraca, e a partir dessa convergência fraca, eu vou conseguir utilizar o segundo resultado, do lema que é chamado de lema de concentração e compacidade 2, para obter o desejado. O lema de concentração e compacidade 2 diz o seguinte, dado uma sequência no espaço Sobolev homogêneo, com termos não negativos, de maneira que a sequência converge fracamente, que é no sentido da topologia mesmo, no espaço Sobolev homogêneo, e a sequência μm, definido dessa seguinte maneira aqui, que é uma medida de Lebesgue com esse peso, converge vagamente para uma μ, e a no m, que é essa outra medida de Lebesgue com peso, converge vagamente para uma nu, no espaço de medida de radon de probabilidade finitas, onde aqui o Km é a késima componente de um M. Então, se eu tiver essas hipóteses, eu garanto que vai existir no máximo um conjunto enumerável J, uma família de pontos distintos XJ, e números não negativos AJ, de maneira que a nossa convergência, o nosso limite nu aqui, é o limite forte da nossa sequência, a menos de uma quantidade enumerável de átomos. Átomos aqui são pontos cuja medida desse ponto, apenas a medida do conjunto, que é só o ponto, é positiva. E esse ΔJ aqui é a massa de Dirac, que vai valer, quando a gente aplica isso aqui num conjunto, ΔXJ, vai valer 1 se o XJ estiver no E, e 0 se ele não estiver no E. Mais ainda, a gente tem a seguinte desigualdade para a medida μ, e para alguma família BJ, também um J no conjunto numerável, de números positivos que satisfazem essa desigualdade aqui, que é a nossa desigualdade de Sobolev crítica. Bom, primeira observação
como a nossa sequência é sempre não negativa, os termos, então do lema 1, eu vou ter que f de um também é não negativo. E, consequentemente, a nossa sequência no m é de fato uma medida positiva. Mas ainda, a convergência fraca UM para U vai implicar que a sequência UM converge fortemente, quase todo ponto, em R6. E, portanto, a nossa U também é não negativa. Bom, esse aqui é um lema técnico que eu vou utilizar ele para construir uma desigualdade de Sobolev localizada. Ele diz o seguinte, para cada delta positivo, existe uma constante positiva com a seguinte propriedade. Quando eu tomo um raio menor que o outro, satisfazendo essa desigualdade, e um ponto x, então vai existir uma função Kudrow aqui, no espaço de Sobolev, de maneira que ela vale 1 na bola de raio menor, 0 fora da bola de raio maior, e valem essas duas desigualdades. Que aqui, basicamente, eu estou dizendo que se eu restringir o nosso funcional K na bola, ele vai ser menor ou igual que a restrição do K na bola, mais uma quantidade aqui pequena, delta, do K original. Isso também vale para fora da bola. Assim, usando esse lema, então, eu consigo, esse corolário, eu consigo construir uma versão localizada da nossa desigualdade de Sobolev, né? Eu vou dizer aqui que se eu tiver uma função positiva com um espaço de Sobolev homogêneo, então, dado um delta positivo e os raios satisfazendo a condição do lema anterior, vai valer a seguinte desigualdade de Sobolev tipo crítico localizada aqui, né? E eu vou fazer, vale apenas na bola e fora da bola. Eu vou utilizar esse resultado aqui para evitar a dicotomia da nossa sequência de medidas. Por fim, antes de ir para a demonstração de fato, esse outro lema que vai servir para eu evitar o anulamento. Então, ele diz o seguinte, se eu tenho uma sequência aqui de funções L3, não negativas, de maneira que a integral de f aplicada nela dá 1, e se eu definir a função concentração como sendo Qm de R, o supremo dos y no R6, da integral da bola centrada em y de raio R, de f de m dx, então esse lema nos garante que esse supremo é atingido para cada m. Vai existir um y que depende do raio, aqui de maneira que o supremo é atingido. Bom, então, o nosso primeiro resultado aqui, supondo que o M é uma sequência minimizante, para o nosso problema de minimização normalizado, com os termos não negativos. Então, a menos de dilatação e translação, o M é relativamente compacta em D. Ou seja, vai existir uma subsequência, o MJ, e sequências RJ de números reais e YJ de pontos, de maneira que essa nova sequência VJ, que é a nossa translação de dilatação, converge fortemente em D para algum V, e por sua vez vai ser minimizante para o nosso problema. Bom, então a demonstração, vou começar tomando o M, uma sequência minimizante, então eu vou ter esse limite, e que P de M vale 1 para todo termo da definição de sequência minimizante. Então aqui, quando eu fazendo algumas mudanças de variáveis e utilizando o lema de concentração, da função concentração, anteriormente, e o fato de que para cada m a função de concentração é não decrescente, com Qm de 0 igual a 0, e o limite de Qm de t quando t vai para infinito é 1, é possível mostrar que existem sequências Rn e Yn, de maneira que, definindo essa nova sequência aqui, Vm de x, sendo a dilatação, vai satisfazer essa igualdade, o supremo de y no R6, nas bolas de y, de raio centrada em y, de raio 1, vai valer meio. Bom, com isso, como eu observei anteriormente, os nossos funcionais K e P são invariantes por translação e dilatação. Então, essa nova sequência Vm, ela também é minimizante para o nosso problema de minimização normalizado. Então, vale o limite de K de Vm é S, e P de Vm é 1 para todo M. Em particular, ela é uniformemente limitada em D. E, portanto, vai existir uma subsequência denotada por Vm também, por simplicidade, e uma função V no espaço Sobolev homogêneo, de maneira que Vm converge para V fracamente no espaço Sobolev homogêneo.
esse nosso V aqui é o candidato a minimizante do nosso funcional J. Bom, como também observado anteriormente, da convergência fraca, a gente vai ter que o V também é não negativo. Bom, definindo as sequências de μm no M, da seguinte maneira, como lembro de concentração e compacidade 2. Eu vou pegar a μm, como sendo a sequência de Lebesgue com peso, e no M essa outra sequência de Lebesgue com peso. Bom, como a gente viu, quando a gente integra aqui, isso aqui tudo dá 1, porque Vm é uma sequência minimizante para o problema, então disso sai que Vm é a sequência de medidas de probabilidade. Pelo lema de concentração e compacidade, vai ocorrer um dos três casos: anulamento, dicotomia ou compacidade. O anulamento não ocorre, porque imediatamente do que eu mostrei anteriormente, a condição de normalização, quando a gente tomar o raio 1, esse limite aqui vai ser sempre maior ou igual que meio, portanto não pode se anular. Bom, agora dicotomia. A gente vai supor por contradição que ocorre dicotomia. Então, vamos pegar um número, existe um número lambda, de maneira que para todo epsilon existe um raio e uma sequência gêmea de pontos que satisfaz aquela condição que as nossas medidas se concentram a menos de um epsilon na bola de raio menor e fora da bola de raio maior. Assim, quando a gente fixa um m grande o suficiente, dado um delta positivo, a gente vai tomar um ρ, satisfazendo essas condições aqui, e a gente vai, a partir da desigualdade de Sobolev localizada, que a gente obteve naquele corolário, a gente vai ter que vale essa desigualdade e essa. Quando eu somo as duas, eu vou obter que S vezes essa quantidade aqui é menor ou igual que K de Vm, mais 3 mais delta ao quadrado de K de Vm. Bom, mas como a gente viu anteriormente, a gente pode limitar, o K de Vm é limitado. Então a gente pode limitar por um M que não depende da nossa sequência, o lado direito da função. E quando a gente toma, da desigualdade, perdão. Quando a gente toma epsilon e delta indo para zero e M indo para infinito, a gente obtém que S vezes essa quantidade é menor ou igual que S. Ou seja, esse termo aqui é menor ou igual que 1. Mas isso é uma contradição, né? Porque quando a gente tem o lambda pertencente ao intervalo 0, 1, essa quantidade aqui vale 1, é maior que 1, perdão. E, portanto, não pode ocorrer dicotomia. Dessa maneira, como consequência do lema de concentração e compacidade, vai acontecer a compacidade, né? Então, vai existir uma sequência, de maneira que para qualquer epsilon, nosso espaço todo, a medida do nosso espaço todo se concentra na bola centrada em Xm de raio R. Bom, eu vou mostrar que essa sequência é uniformemente tight. É possível mostrar, é simples, que a bola centrada em Xm de raio R sempre intersecta a bola centrada em zero de raio 1. Então, a partir daí, como a bola centrada em Xm de raio R está contida na bola centrada na origem de raio 2R mais 1, então isso nos dá, aqui da condição de compacidade, que a medida dessa bola é maior ou igual que 1 menos epsilon. Como no M é medida de probabilidade, a gente conseguiu encontrar aqui um compacto, vou chamar esse compacto ao fecho dessa bola, de K epsilon, de maneira que a medida do complementar dele é menor ou igual que epsilon. E, portanto, a nossa sequência é uniformemente tight. Assim, a menos de subsequência, ela vai convergir fracamente para alguma sequência nu, aqui também de probabilidade. De fato. Primeiro, a gente nota que quando a gente tem uma função contínua de suporte compacto, a gente tem que a módulo dessa integral vai ser sempre finito. E, portanto, por aquele lema de convergência de medidas, vai existir uma medida aqui, de maneira que a menos de subsequência, perdão, a função no M converge vagamente para nu, aqui nas funções limitadas, nas sequências de medidas limitadas, né? Ou seja, essa integral vale essa convergência de integral para toda função f contínua e limitada. Em particular, se a gente tomar f sendo constante 1, a gente tem que a medida do espaço todo dá 1, e, portanto, a gente deduz que o nosso limite também é a medida de probabilidade.
Agora, por fim, não, quer dizer, para acumular as hipóteses ainda não é o fim. Como a gente tem que medir a sequência essa sequência K aplicada em VM é uniformemente limitada, então, pela definição da nossa sequência de medidas no IM, vai existir uma sequência de maneira que ela converge vagamente aqui, vagamente, perdão, no espaço de medidas limitadas. Em particular, também vale essa desigualdade aqui. Assim, a gente conseguiu juntar todas as hipóteses necessárias para usar o lema de concentração e compacidade 2. E isso nos dá que essa desigualdade e que o nosso limite nu vale exatamente essa quantidade aqui. Para alguma família de pontos não enumerável, e a J e BJ números não negativos satisfazendo essa desigualdade. Bom, mas ainda como a gente sabe que Mi é finita, então esse somatório aqui tem que ser finito. E, portanto, dessa desigualdade, a gente tira que essa série aqui é convergente. Assim, a gente sabe aqui que o S é o limite dessas medidas. Vai ser maior ou igual que a medida do espaço todo, para aquela desigualdade. Mas isso é maior ou igual pelo resultado do lema de concentração e compacidade, que K de V, mais esse somatório. Utilizando a nossa desigualdade Sobolev do tipo crítico, eu consigo obter essa outra desigualdade. Agora, utilizando a concavidade estrita da função lambda para lambda 2/3, eu consigo jogar o expoente para fora. E aqui eu vou chegar em S novamente. Mas note que eu saí de S e cheguei em S com uma desigualdade aqui, né? Mas eu não quero que isso aconteça. Então, um desses dois termos, ou P de V, ou esse somatório aqui de AJs, tem que se anular. Eu vou mostrar que quem se anula são os AJs para todo J. Bom, caso contrário, se existe um J0 tal que o AJ não se anula, pela argumentação anterior e a decomposição do lema de concentração e compacidade, eu vou ter que o nosso limite nossa medida limite, vai ser exatamente AJ0, a massa de Dirac aqui em XJ0. E, portanto, com isso, a gente tem que o AJ0 é 1. Bom, agora a condição de normalização que a gente tinha, eu tenho que meio vai ser maior ou igual que a medida da bola centrada em x0 de raio 1. Isso nos leva aqui, a partir da convergência fraca, que meio vai ser sempre maior ou igual que o nosso AJ0. O que é um absurdo, né? Porque eu tinha mostrado que ele é 1 aqui em cima. E, portanto, todo o AJ0 tem que se anular. E isso nos dá o caso de que a nossa medida limite aqui é exatamente essa medida de Lebesgue com peso. Então, portanto, P de V, que é a integral aqui, vai valer 1, porque a gente tem que anular de probabilidade. E com isso a gente ganha que V está em D. Para mostrar que o V é um minimizante, então, nos resta provar que K de V é igual a S. Bom, da definição, como S é o ínfimo, a gente já tem essa desigualdade aqui. Por outro lado, da semicontinuidade inferior da convergência fraca, a gente tem que K de V é menor ou igual que esse lim_inf, mas esse lim_inf é exatamente S. E, portanto, vale a igualdade e também a convergência forte em D de VM para V, que completa a nossa prova. O que a gente acabou de mostrar, na verdade, é o seguinte. Existe um V em D, uma função V em D, que satisfaz P de V igual a 1 e K de V igual ao nosso ínfimo, a nossa constante C6 elevado a 2/3, onde C6 é a nossa melhor constante na desigualdade geral de Sobolev crítico. Bom, assim, a gente está finalmente em posição de provar a nossa existência de soluções ground state para o sistema elíptico. Então eu começo tomando o V, o minimizante obtido no corolário anterior, teorema anterior. Então, pelo multiplicador de Lagrange, vai existir uma constante lambda, de maneira que para todo K vale essa igualdade. Para qualquer G no espaço Sobolev homogêneo. Tomando G igual a V, aqui nessa igualdade acima, eu consigo mostrar que o lambda é não nulo. Assim, eu posso pôr ψ0 de x como sendo lambda sobre 2 V de x. E eu sei que ψ0 é não trivial, porque o V é não trivial.
mostramos aqui que psi zero é uma solução, mostraremos que psi zero é uma solução ground state. Bom, primeiro eu vou mostrar que psi zero é de fato solução. Então a gente sai daqui e, bom, aqui eu uso a definição da psi, aqui eu uso o que a gente obteve do multiplicador de Lagrange, e aqui eu uso que a nossa linearidade é homogênea, de grau 2. E, portanto, a gente tem que a psi zero é de fato solução. Mas ainda, eu vou ter que J de psi zero é exatamente esse valor aqui, essa constante vezes o I de psi zero elevado a meio, como tinha visto anteriormente. E, por outro lado, como V é minimizante de J, então ele também vai minimizar. J de psi zero também vai ser minimizante, porque eu tenho essa igualdade. Portanto, como desejado, a gente tem que o psi zero é de fato um ground state. Aqui é possível saber o valor exato do multiplicador de Lagrange. Como o psi zero é solução, então a gente tem que, como tinha mostrado anteriormente, K aplicado em uma solução vai ser 3 vezes o P aplicado nessa solução. Utilizando a não homogeneidade, a gente consegue essa expressão aqui. Agora, lembrando que K de V, como V é minimizante, vale isso, e P de V é 1. Então, a gente tem que o lambda dá exatamente essa quantidade aqui. Por fim, a desigualdade, essa desigualdade Sobolev de tipo crítico, vale para todo U em D, onde a constante ótima aqui é dado por essa expressão, que depende da energia do ground state para o sistema, que é a energia mínima que o sistema tem. E aqui, por fim, um resultado aqui, eu vou só trazer um resultado, vou comentar ele, que assumindo o zero, um dado inicial, um espaço de Sobolev, e tomando a solução correspondente, definida no intervalo maximal que a gente tem, se eu tiver o zero radialmente simétrico, satisfazendo a energia do dado inicial menor que a energia de ground state, e o K do dado inicial ser maior que o K de ground state, então o intervalo I de solução é finito, e, portanto, a gente vai ter uma solução com blow-up para o nosso sistema. Eu não vou mostrar, eu só trouxe isso, que é para mostrar uma aplicação aqui que a gente usa, para que a gente precisa ter a solução ground state, no caso crítico. Bom, as referências aqui, essa primeira é o artigo que eu baseei, o seminário. A segunda é onde eu tirei os resultados preliminares. Esse aqui é o artigo do Lyons que eu falei, que é de concentração e compacidade, do princípio de concentração e compacidade. Obrigado pela atenção. Muito bem, obrigado, Michael. Vamos agradecer, Michael. Ô, Michael, volta nesse último teorema que você enunciou aí, teorema. Você tem estimativa para o tamanho desse intervalo? Então, não tem estimativa, né? Eu sei que ele vem lá da solução global, mas não tem uma estimativa exata, mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Mas ele é... Aqui, quando a gente está no caso 6, então, eu tenho aqui a boa colocação local, né? Quando eu tomo um dado inicial, vai existir um tempo que depende do dado inicial e eu vou ter esse intervalo. Eu também posso estender ele para o intervalo maximal. E eu consigo garantir que ele é finito, né? Pela solução. Mas não tem uma estimativa exata. Então vai acontecer aqui, como ele é finito, vai acontecer os dois, no caso, limitante. Ou o blow-up aqui, no caso, né? Que vai, a convergência vai para infinito. Tá. Você pode estender para a solução maximal. Assim. Desculpa. Voltei aqui. Pessoal, mais perguntas, comentários aí?
Bom, se ninguém tem mais nada, vamos agradecer ao Marco de novo. E aí, continuamos na semana que vem. Semana que vem eu acho que é o seminário do Leandro, né? Deixa eu ver se ele tá. Acho que ele tá aí. Deixa eu parar a gravação aqui.